Boa noite para o pessoal do Evangelho, boa noite para todos os que estão chegando. Eu sou o Gabriel e essa é a Milena, e hoje nós vamos fazer o Evangelho no Lar com o Jovem Espírita. Mas, primeiramente, nós vamos fazer uma autodescrição da gente, né? Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, estou com a barba por fazer, estou com um fone de ouvido preto. Tô com cabelo curto, castanho escuro, um óculos azul e uma blusa regata preta, com um fundo borrado atrás. Oi, sou a Milena. Boa noite, pessoal. Eu sou uma mulher branca, cacheados ruivos, estou usando um óculos meio vinho, tenho um fone preto com algumas luzinhas, estou com camiseta, uma camisa, na verdade, marrom, e atrás de mim tem um armário, uma escada, e eu estou sentada numa cadeira. E bem, para começarmos o nosso evangelho, para nos ambientarmos, nós vamos colocar uma musicazinha para a gente se acalmando e pensando no evangélico, já vibrando nas boas energias. Calma aí. Eu tenho que botar com som, Milena? Tenho, né? Tem, sim. Tá bom. Tá indo? Tá aparecendo aqui, agora vamos ver se tá com som. Tá com som. Tá até alto. Cada experiência viver, para corações a cada momento feliz, onde tudo que te acontecer sempre trazer mais luz ao teu ser, mais luz ao teu caminhar, mais nova luz ao teu caminhar. E quando o amor te envolver, em sombra de tristeza, é hora de ver que a luz virá. É hora de tentar lançar sempre para frente o olhar, alcançar visão mais ampla da vida e assim servir, amar, tendo a certeza de que ser grande o será maior há de servir, a paz que amanhã virá será maior a paz que virá. Sofrer, mesmo sofrer, lutar, segue a lutar, sempre aprender, crescer, segue a crescer, amar, é viver, papai. Bem, então, agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos
desconcentrar, começar a emanar os bons fluidos, juntando nossos pensamentos em sintonia, para que possamos estar preparados para a mensagem de Deus, do Evangelho, possamos aceitar essa palavra amiga, de consolo e nos fortalecer para a semana que vem, semana que chega, que possamos ficar mais fortes, mais resistentes aos desafios e que não percamos a fé do amanhã melhor. Muito obrigado aos mentores do trabalho que permitiram que estivéssemos presentes. Que assim seja. Bem, hoje uma página interessante, né? Mas é uma página longa. Então, eu e Milena vamos nos revezar para ler. Tem até efeito. Então, vamos lá. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 21. Quando a morte ceifa nossas famílias, ceifa vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva o que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Aí pode ler, Mili. A gente vai invertendo. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Ser perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm. Nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade, aquele que morre na flor dos anos. É que Deus não julga convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra.
Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando prais a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuassem para sofrer conosco? Ah, essa dor se concede naquele que carece de fé e que vê na morte uma sensação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçado do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança de que eles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. É, esse item, o item aí é legal, que no Bem-aventurados Aflitos, o item 22 é, se fosse um bom homem, teria morrido. Ou é o 22 ou é o 20. Não lembro muito bem a ordem, não, mas enfim. Ele trata de coisas muito parecidas, né? A questão da morte prematura e tal. E é muito interessante porque é, a gente vê uma revolta, né? Pô, a morte prematura, que sacanagem. E a gente, como espírita, né? A gente que tem a noção da vida eterna, da reencarnação, não é que é incoerente, mas a gente tem que ter essa fé muito fortalecida, né? Para a gente conseguir dizer: caraca, essa pessoa se foi, né? Essa pessoa que foi, ela, ela tá num lugar melhor. Essa pessoa tá, tá liberta, assim, da matéria, né? E agora essa pessoa, ela tá num estágio melhor de provação, né? Mas é muito difícil para a gente fazer isso, né? Um minuto. Aí, assim, é, é muito complicado. Mas é aquilo, não é que a gente não tenha que viver o luto ou que a gente não possa sentir a dor da perda. Mas a gente tem que, acho que, reforçar nossa fé, sabe? Porque às vezes a gente vê a materialidade, né? Pô, eu tô aqui encarnado. Não, essa é a vida que importa, essa é a vida que eu tenho. É isso o melhor que eu posso viver. Mas quando a gente começa a ler, né? A gente lê sobre o mundo espiritual, cara, isso daqui, sabe? É muito mais assemelha ao umbral do que outras coisas da encarnação. Então, a gente tem que talvez ver com menos pesar, né? E é uma coisa muito da nossa cultura, né? A cultura brasileira, não só brasileira, mas ocidental de forma geral, né? De ver com muito pesar a morte, né? Mas recordando, assim, não é para não vivermos o nosso luto, mas para pensarmos sobre essas questões mesmo da morte e acho que da fé que a gente pode ter na vida futura, no final das contas. E às vezes a gente fica com esse apego também, né? Tipo, morreu tão novo, nossa, deve ter sido horrível, né? Porque, nossa, não teve essa vida toda, mas é o que falou no texto. Pode ser que na vida ele não tivesse, é, não tivesse glórias e sim, tipo, amarguras e uma vida mais triste mesmo. Então, é, a gente não pode julgar
por ter morrido, né? Mais novo. O que seria bom se ele tivesse continuado vivo ou se ele tivesse morrido? A gente tem que viver o luto, mas também tem que deixar a pessoa aí, né? A gente não pode ficar preso o que ela poderia ter feito se ela continuasse viva, o que ela poderia ter vivido se ela ainda continuasse viva. Óbvio que a gente pode sofrer de tipo, ai, nossa, é, que triste, né, que não está mais entre nós, mas agora ela tá num lugar que é melhor, que realmente é uma vida mais mais tranquila, né? Porque se tivesse continuado aqui, talvez não fosse tão tranquilo assim. Como você falou, é que é muito mais próximo do umbral do que do mundo espiritual sereno e tranquilo. É assim, uma coisa que me vem à mente, assim, é o Código Penal da Vida Futura, assim. Se quem tem curiosidade, quem nunca leu, tava pesquisando onde fica, né? Porque o Céu e o Inferno, ele tem tem as partes, né? Aí, acho que é na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, né? O Código Penal da Vida Futura. E é muito esclarecedor, assim. É uma leitura mais longa, são umas 15 páginas, assim. Mas é muito esclarecedor o Código Penal da Vida Futura, né? Porque é que ninguém sofre nada por acaso, né? O sofrimento não é em vão. E, assim, basicamente, nada na espiritualidade não busca um fim útil, assim, nada que não seja elevado não tem um fim útil. Então, assim, uma encarnação, ela não acontece se ela não tiver um fim útil. Porque a espiritualidade não vai ficar gastando fluido, energia, tempo dos trabalhadores se não tem um fim útil. Então, assim, a gente tem que pensar qual foi o fim útil daquela encarnação, né? Um neném que nasce e morre logo depois, ou alguma coisa que aconteça na vida de alguém, alguém morreu jovem. Assim, a gente pode não entender, porque os espíritos sempre reforçam isso, até, né, no Pentateuco. Vocês não têm palavras para descrever, vocês não têm entendimento moral para isso. E a gente não tem mesmo, assim, a gente não consegue imaginar o que que é um mundo muito evoluído espiritualmente. A gente não tem condição de pensar o que é isso, né? Mas a gente consegue raciocinar isso, assim, sabe? A gente tem o Código Penal da Vida Futura, a gente sabe que nada é por acaso, assim, no sentido de a vida não é em vão. Então, você vai viver o tempo que lhe foi programado, que você pode abreviá-lo, ou você pode estendê-lo a partir do seu mérito. Então, sei lá, vou dar um exemplo meio chulo, Milena, mas você vai entender. Tipo assim, você foi programado para ver 80. Você fumou desde os 12. É natural que pode ser que aconteça que o seu corpo não viva o tempo que foi necessário. E depois você precise gastar essa energia extra de fluido que ficou. E aí a espiritualidade vai te dar várias alternativas. Pode ser através de uma outra encarnação, pode ser através de um monte de coisas. Aí é aquilo. Eu não entendo, a gente não entende como é que funciona necessariamente essas decisões, né? Onde você vai fazer, onde você vai encarnar, são decisões que muitas vezes não cabem a gente. Mas a gente pode pensar isso, assim, se nada foi em vão, aquela encarnação não foi em vão. Aquilo ali não foi por acaso, não foi à toa. E aquilo, no final, a gente sempre se reencontra. Que pode ser tanto durante a encarnação, né, a gente ter a presença daquele espírito, ou pode ser no nosso pós-vida, que a gente vai se encontrar com essas pessoas queridas. Mas eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de coração. Mas então não posso chorar a morte? Pode. A gente pode, sim, e deve, porque é um processo doloroso para a gente. Mas a gente tem que ter essa serenidade no coração, né? A gente falou essa palavra algumas vezes hoje já. De, de saber isso, assim, sabe? Poxa, aconteceu isso, perdi uma pessoa amada, mas não foi em vão, sabe? Tem um sentido naquilo ter acontecido. Quando a gente entende ah, que as coisas elas acontecem em sentido lógico da vida,
né? Tudo são consequências de atos passados, a vida faz mais sentido, né? Eu acho que a gente tem que encarar isso. Isso não vai necessariamente amenizar a dor, mas vai fazer com que a gente consiga entender algumas coisas, né? Pode ir, Mili. Pode falar. Que eu vou achar uma frase que eu tô tentando lembrar. Tá, o que eu ia falar também, pegando o que você estava falando, é referente a Deus, né? Tipo, ser justo e bom. Então, ele nunca tiraria, não que ele tire a vida, mas ele nunca é, daria essa dor para alguém se não houvesse um propósito, né? Então, esse propósito da gente aprender a lidar com o luto, de entender que tudo tem uma explicação e de que futuramente vamos nos reencontrar, que, que às vezes pode vir através de um sonho, através de uma mensagem, né? E que a gente nunca deve também ficar preso a esse luto, né? Porque a gente também deve viver, a gente deve sentir, deve deve chorar quando for preciso, mas a gente deve também seguir com a vida, não achar que a gente tem algum tipo de culpa ou de algo que não é da nossa capacidade, né? Tipo, a pessoa, sei lá, se foi porque eu, eu não tinha. Você não tem esse controle, então você respeitar também que o seu tempo, a sua, o seu sentimento, mas também deixar ir, deixar esses sentimentos diminuindo com o tempo de culpa ou de tristeza, porque senão é, a gente acaba sofrendo e fazendo a outra pessoa sofrer também, né? Porque mesmo desencarnada, a pessoa em algum momento, te encontrando, ela vai saber que você tá sofrendo. Isso não é bom nem pra você e nem pro espírito que desencarnou. A frase que eu tava tentando lembrar, a Estela vai saber de onde é, mas eu não vou lembrar de onde é. Tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. E é isso, assim, sabe? A dor da perda, às vezes a gente não vai entender por que que aquilo aconteceu, a gente não vai entender o que levou aquilo a acontecer, por que daquele jeito, por que daquela maneira. A gente vai superar. Depois, a gente vai compreender melhor. E quando eu li essa frase, ela dá um alívio para certas dores, né? Porque a gente, como espírita, às vezes a gente se prende a uma coisa do tipo, não, eu preciso entender, eu preciso racionalizar. E às vezes não, cara, a gente vai superar. Depois de superado, aí sim, a gente vai superar e mais tarde compreender, quando a gente tiver melhor visão, melhor merecimento, mais possibilidade. Porque às vezes compreender aquilo racionalmente não vai ser interessante. Compreender aquela perda não vai ser importante naquele momento. Vai ser lidar com aquela dor, trabalhar. É, sabe? É um trabalho. E eu acho que é a parte mais dolorida. E quando a gente supera, a compreensão fica mais fácil. Entendeu? Depois de superado, a compreensão fica bem mais fácil, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Milha? Não, Então, tá bom. Vamos para a nossa prece. ok, então vamos todos fechar nossos olhos, mentalizar os nossos amigos queridos que porventura vieram a falecer, ou os nossos mentores que estão sempre do nosso lado. Agradecer por mais um dia de estudo, uma noite de estudo, que possamos
fortalecer o nosso coração, o nosso espírito, o nosso pensamento para essa semana que vai vir, que possamos entender e compreender os ensinamentos de Jesus e que possamos seguir por mais uma semana com, com pensamentos de que as coisas vão melhorar e de que tudo vai dar certo para todos. Graças a Deus, aos amigos espirituais, assim seja. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido o nosso evangelho. Curtam, compartilhem, mandem os vídeos no WhatsApp, mandem para as pessoas que às vezes precisam ouvir essa mensagem, conversar sobre isso, para a gente conseguir levar os ensinamentos da doutrina espírita para o coração das pessoas, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.